CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de telefonia. Eu converso com a Daniele Gomiero. Ela é diretora de Desenvolvimento Humano Organizacional, Cultura e Sustentabilidade na Claro e também vice-presidente de projetos do Instituto Claro. Dani, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade nesse momento, de aniversário do Instituto Claro, que completa 25 anos. Imagino que vocês tenham inúmeras iniciativas aqui nos pilares da agenda para compartilhar com a gente. Obrigada, Rosana. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente é um marco para a gente, esses 25 anos de história do Instituto. Com certeza a gente tem histórias aqui para contar, para compartilhar e, quem sabe, inspirar outras pessoas, outras empresas, outras organizações. Então, a gente tem uma missão dentro da Claro, que é conectar para uma vida mais divertida e produtiva. E ESG, sustentabilidade, é algo extremamente importante para o nosso negócio. Dani, a gente sabe que a operação de telecomunicações é muito intensiva em energia. Eu vou te perguntar qual é hoje o grande desafio da Claro. A gente trabalha muito forte, Rosana, com a visão da energia. Então, como que a gente se autogere em relação a esse assunto, para evitar o menor impacto possível em relação ao nosso meio ambiente, e à nossa sociedade. Tem um programa que chama Energia da Claro, onde nós temos 122 usinas de produção de energia limpa. Isso significa, com essas usinas, a gente supre mais de 80% de geração de energia própria. É uma forma da gente olhar, pensar como que a gente executa essa estratégia dentro da organização, como a gente reduz esse impacto dentro da empresa. Isso tem a ver com antenas, tem a ver com os nossos redendes. A gente é certificado, inclusive, nos nossos redendes. O que é redende? Redende é o lugar que a gente tem todos os equipamentos que monitoram a nossa infraestrutura e a nossa tecnologia. Essa estratégia, ela vem de alguns anos, não é algo novo, e tem a ver com toda a infraestrutura que a gente tem na rua, Que a gente tá ali na rua, nas antenas, como você disse, nos nossos postes, nos nossos serviços. Mas acho que é um grande programa. Só em 2025 a gente lançou mais de 18 usinas. É um trabalho incessante, que a gente não quer parar. E eu acho muito interessante o portfólio variado dessas opções de energia renovável. Por exemplo, 109 solares, 7 hidrelétricas, 4 de cogeração qualificada e 2 de biogás. Isso tudo representa mais de 80% da geração de energia que é necessária para as operações da empresa. Exatamente. Interessante que vocês vislumbraram realmente um portfólio bem variado, exatamente para poder explorar o que o Brasil tem de sobra, Dani, que é energia limpa. É verdade, é isso mesmo. E a gente se preocupar com isso, eu acho extremamente legítimo, Eu acho que é extremamente importante e, de novo, está conectado com essa estratégia de ESG, de sustentabilidade da empresa. No Brasil, a gente já superou as nossas metas do grupo, Então é muito legal porque é um trabalho muito forte, existe equipe dedicada que está ali pensando nas estratégias. Então, de fato, é algo bem bacana, de contar. Quero te perguntar, Dani, também sobre a questão de como é que a empresa está se preparando para os eventos climáticos extremos, eventos que estão cada vez mais intensos e mais frequentes e que muitas vezes acabam por derrubar a conectividade e afetar serviços que são essenciais. Existe ali uma preocupação clara? Está na estratégia do negócio essa questão climática? É um assunto extremamente importante. Você trouxe um dado fundamental, que é isso. A gente é uma empresa de serviço essencial. Conectividade é extremamente importante, a gente sabe disso. A gente viveu isso, inclusive, na própria pandemia. A gente, infelizmente, viveu agora, recentemente, alguns eventos climáticos que sim impactaram. Então, a gente tem, sim, uma área de gestão de riscos, também conectada com a estratégia de ESG, que tem todos os riscos mapeados, e aí desenha planos de ação pensando, não na antecipação, mas na prevenção, em como você trabalha num contexto de crise e que você precisa estar ali pronto para resolver. Muitas vezes a gente tem redundância das próprias redes, então se afeta uma, a gente tem a outra que consegue dar conta. Então tem estratégias ligadas à tecnologia para que a gente consiga manter essencialmente o serviço ali funcionando bem, Funcionando, exatamente. Agora, quando eu falo eventos climáticos extremos na telefonia, eu estou me referindo especialmente às tempestades,
das enchentes ou, por exemplo, ondas de calor influenciam na questão da conectividade ou não? As duas coisas. A gente no Brasil é extremamente diverso, né? Nesse sentido, assim, norte, nordeste, sul, sudeste, a variação dos climas. E agora também não tem muito mais uma lógica que a gente tinha do verão, outono, inverno. As coisas estão confusas, loucas. Confusas, exatamente. Então, sim, a gente tem que estar preparado para todos os tipos de clima. E tudo isso é mapeado, avaliado. Para cada região, a gente ter um plano de ação. Isso, né, é muito difícil. Eu acho que é difícil, bem desafiador para uma empresa, né? Contar com essa variável que atravessa toda a operação, compromete a essência do negócio, né, Dani? Principalmente o tamanho da Claro, né? Porque a gente está em todo o Brasil. Né? Agora, recentemente mesmo, em Juiz de Fora, a gente teve que fazer um trabalho forte ali de contenção, de apoio. Por causa dos deslizamentos, exatamente. das enchentes, então, né? A gente está falando da operação, a gente está falando das lojas, a gente está falando das nossas pessoas, da sociedade. E aí, a Claro, ela se mobiliza de muitas formas. Tem toda essa parte importante, que é, obviamente, manter tudo conectado, porque as pessoas precisam se falar, os serviços públicos precisam da conexão. Ao mesmo tempo, a gente tem um grupo de colaboradores se mobilizando em prol dessas pessoas que foram vítimas, por exemplo, da situação agora recente. Então, a Claro meio que se mobiliza, tem a questão estrutural, né, que é o que a gente está discutindo aqui, como que a gente lida com isso, mas também tem um lado muito legal, esse lado humano da mobilização, né, sabe, em prol das situações. Então, é interessante ver a força da empresa e a força das pessoas. Ainda nessa questão da descarbonização, tem um dado que me chamou muita atenção aqui. Em 2 anos, vocês conseguiram inverter a proporção de uso de combustíveis renováveis na frota de veículos da empresa. Conta pra gente um pouco dessa situação em que o etanol virou aqui a estrela do negócio, né? A gente conseguiu inverter, né, essa lógica. Hoje, 78% dos nossos veículos são abastecidos exclusivamente com etanol. E é uma frota relevante também, né? Porque, de novo, é isso, né? A gente está em todo o Brasil, toda a nossa equipe técnica usando a frota. Então, esse cuidado, essa preocupação é fundamental para ter uma coerência com toda essa estratégia que a gente está comentando aqui. Além disso, Rosana, a gente tem em algumas cidades as nossas bikes elétricas. Então, a gente tem nossas técnicas e nossos técnicos que vão até as casas dos clientes de bike. Também foi uma outra forma da gente trabalhar essa questão das frotas. E Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que funciona muito bem. Tem ciclovias. Agora, veículos elétricos, a questão da eletrificação da frota está avançando na Claro ou vocês preferem manter ali o biocombustível ainda? A gente ainda não tem isso totalmente definido, mas está sendo discutido. Então, é um ponto ali também importante para avaliação futura. A gente sabe, né, Dani, que a telefonia ajuda a conectar o mundo, é super importante, a gente não se enxerga mais num mundo sem a telefonia. Só que isso gera uma montanha de resíduos eletrônicos. E aí eu vou te perguntar quais são as metas da Claro em termos de logística reversa, de que maneira vocês conseguem dar conta aí dessa enormidade, né, de cabos, enfim, de todos aqueles aparelhos que retornam, precisam, às vezes acabam obsoletos. Sim. E é preciso que haja, de fato, um olhar de reciclabilidade, de reaproveitamento desses materiais. A gente tem uma frente que é a frente da economia circular, então como que a gente faz, né? A gente tem uma estratégia para lixo eletrônico, e aí tem o Claro Recicla dentro das lojas da Claro, hoje são mais de 2.000 lojas, onde os clientes, nossos consumidores, nossos clientes podem descartar corretamente esse lixo eletrônico. E a gente está falando de chip, de celular, baterias, coisas menores, mas que são tratadas. A gente também tem um programa de reciclagem, aí dos aparelhos que às vezes estão na casa dos clientes, como modems, decoders. O que a gente faz quando precisa mudar, quando aquele equipamento passa a ser obsoleto, como que a gente descarta isso? E aí a gente faz todo um trabalho de resgate desses equipamentos, descarta corretamente esses equipamentos, ou aproveita e meio que inova em relação a isso, porque, por exemplo, a partir desses equipamentos, a gente criou o nosso controle remoto reciclável. E esse controle remoto, foram mais de 1,6 milhões de controles com material reciclado desde o início do projeto. Ou seja, vocês recebem esses controles e, em vez de descartar ou desmontar, vocês reaproveitam, né? Exatamente. Saem daquele modelo que estava mais baseado no descarte para uma lógica mais circular. A gente tem também o Claro EcoBox. Então, são 25 mil caixas já reutilizáveis em circulação, evitando
no descarte de 600 mil caixas de papelão. Então, a gente acaba pensando na nossa própria cadeia, como que a gente consegue reaproveitar, reciclar esses lixos eletrônicos, né? Isso serve para todas essas frentes, para todos esses lixos que são produzidos. Muito legal. E olha, gente, tem dados aqui que eu quero dar, viu, Dani, que vocês trouxeram aqui no relatório, muito interessantes. Nessas 2.000 lojas espalhadas pelo país, né, e também agentes autorizados, vocês coletaram só no ano passado 1.352 quilos de resíduos eletrônicos. Eu acho que muito disso se deve também ao trabalho de conscientização do consumidor, que sabe que pode levar aquele resíduo, que aquele resíduo terá um descarte correto. Perfeito, né? Sim. A gente aumentou 55% o ano passado de descarte. E acho que é um trabalho nosso também, e aí eu trago um pouquinho a visão desse universo da educação, da conscientização, de que esses espaços existem e de que eles devem ser, de fato, utilizados pelos nossos clientes. Então, dentro das nossas lojas, a gente também orienta, a gente incentiva, a gente apresenta, está super visível quando o cliente chega. Então, é algo que é na nossa responsabilidade mesmo, né? Criar esses espaços. A gente é corresponsável, né, por isso. Então, mas é isso que você falou, o cliente ele está bem mais consciente, isso é muito bacana. Tem mais um aspecto do pilar ambiental da Agenda ESG que eu quero explorar com vocês, que é a preocupação que vocês têm com recursos hídricos. Porque muita gente pensa, né, que o setor de telefonia não tem nada a ver com disponibilidade hídrica, e tem muito. E esse dado de redução de 9,3% no consumo anual da água, implementando uma estação de tratamento de esgoto como uma solução, é muito emblemático para a empresa nesse setor, né, Dani? Isso que eu acho muito legal, assim, da Claro e da estratégia de ESG. A gente se permite olhar todas essas possibilidades e explorar, no bom sentido, as oportunidades que nós temos pensando no nosso ambiente. E aí a gente tem essa estação, ela é em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. A estação opera em período integral, no tratamento de cerca de 6,28 milhões de litros de água por mês. Maravilha. Esse volume, Rosana, contribui para a remoção de 51,7 toneladas de CO2 na atmosfera e reduz a carga orgânica presente no ambiente em 97,84%. Então, é um dado importante, que às vezes as pessoas não têm a noção, né, dessas responsabilidades, dessas iniciativas num segmento, por exemplo, de telecom, de telefonia, né? Da abrangência, e da responsabilidade exatamente, sobre a sociedade e o meio ambiente. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, quando a gente abordar o pilar de governança. Tá ótimo. Para falar da aderência da Claro aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eu já sei que vocês têm, de fato, aderiram ao Pacto Global da ONU. Sim. Mas vamos agora centrar nossa atenção na questão do pilar social da agenda. E aí eu quero abordar com você a inclusão digital, porque a gente sabe que conexão à internet é um direito básico do cidadão, da cidadã. Como é que a Claro enxerga o papel social na redução da desigualdade digital no Brasil, né? Para acabar com as bolhas digitais e oferecer acesso a todo mundo. A Claro, ela tem um posicionamento muito forte em relação a isso. E a gente está falando de duas coisas, né? Primeiro, o direito ao acesso, de fato. Segundo, a conectividade. Uma coisa está relacionada com a outra. A gente tem estratégias de como a gente leva a inclusão digital para várias regiões do nosso país. E aí a gente tem trabalho com escolas, com poder público, a gente tem várias iniciativas relacionadas a isso, e números expressivos. E a gente também tem projetos que a gente às vezes segmenta, e aí eu vou te dar um exemplo. A gente tem um projeto que chama EduConexão, e a gente fala de um trabalho de conectividade e acesso aos professores da rede pública do país. Então, a gente entrega essa conectividade na mão desse professor e a gente trabalha o letramento digital e tecnologias da educação para que ele possa usar isso dentro da sala de aula. Então, a gente tem esse projeto há mais de 10 anos. A gente leva também a conectividade para as escolas que participam, das cidades, né, que são participantes do projeto. E é uma forma da gente fazer isso, olhando para um público, por exemplo, como os educadores. A gente tem um outro programa que é super importante, que é o Mulher Mais Tech. Depois a gente pode até explorar um pouquinho mais esse projeto. Mas aí a gente está falando de uma outra visão. É um projeto com a ONU Mulheres, com a Anatel, onde a gente também está levando conectividade direto na mão de mais de 1.300 mulheres que sofreram de violência doméstica ou refugiadas que sofreram violência doméstica. Então, é um projeto extremamente importante e a gente quer, com isso, que as mulheres tenham esse letramento digital, tenham acesso para que elas recuperem a autoestima, para que elas possam estar no mercado de trabalho. Então, tem a visão mais abrangente, olhando para o nosso país de uma maneira geral, e tem esses projetos especiais, pensando em alguns públicos que também
são importantes para a gente. Muito bom, até porque inclusão digital não é apenas levar o sinal, tem que partir de uma base de educação digital. Agora, a questão do preço, precisa ser um preço justo, porque infelizmente não é acessível a todo mundo. Vocês trabalham nesse sentido de tentar tornar a tecnologia acessível a todos? Sim, sim. E aí quando a gente fala desses projetos, por exemplo, que eu comentei com você, a gente está falando de, inclusive, gratuidade. Dei esse exemplo das mulheres e dos professores. Eles não vão pagar por isso. A gente realmente oferta o acesso e a conectividade. E a gente tem as áreas de negócio que pensam, aí sim, quando a gente fala de produtos, de serviços, que tem um valor mais acessível e é um desafio, de fato, pensando na realidade do nosso país, né? Então, temos áreas que pensam isso, que em cima dos nossos serviços e aquilo que a gente oferece, como que a gente consegue chegar, aí falando de uma relação cliente-empresa. Eu me lembro, por ocasião da cobertura da COP, do papel que vocês tiveram importante de oferecer conectividade ali, inclusive em regiões longínquas, né? Onde pouca gente chega. Rememora pra gente um pouco dessa experiência, que eu acho que é legal e mostra o compromisso da empresa ali com as pessoas. 2025 foi muito especial. A gente receber a COP aqui no Brasil, acho que é muito emblemático, tem muito significado. E a Claro, sim, é o que você trouxe, a Claro foi a empresa que levou a conectividade para o evento. Mais do que deixar ali o evento conectado, eu acho que a gente deixa um legado também, porque não é só para o evento. Aquilo que a gente se propôs a fazer vai ficar para a região ali de Belém, para a região amazônica, enfim. E é exatamente isso, a gente foi para cidades longínquas, a gente levou acesso, a gente deixa lá um legado e que tem a ver com isso que a gente estava discutindo um pouquinho antes, que é a educação. Como que a gente ajuda com a conectividade a educação daquela região e também o empreendedorismo social, que é muito forte. Foi algo muito importante que aconteceu e que eu tenho orgulho de dizer que a gente estava lá e fez isso também e participou desse evento, desse momento. Na questão da diversidade e inclusão, eu estou vendo aqui no relatório que vocês têm vários programas direcionados a PCDs, mulheres, questão geracional, que é muito importante, né? E entra também etarismo, a dificuldade que as pessoas mais velhas têm de reingressar no mercado, pessoas negras, a comunidade LGBTQIA+. Mas aí eu já te pergunto, é uma empresa que em questão de equidade de gênero está indo bem? Qual é o percentual de mulheres na liderança, por exemplo? Hoje eu tenho muito orgulho também de dizer que diversidade é uma pauta da organização, está muito relacionado aos próprios compromissos do Pacto Global, mas também a estratégia de ESG. Para a gente, diversidade é algo que nos complementa, nos fortalece. E aí, quando a gente olha para gênero, especificamente para esse eixo, a gente se comprometeu no pacto com Elas Lideram, que é o movimento, e a gente hoje tem 33% de mulheres na liderança e 42% de mulheres na Claro. Mas para você ter uma ideia, no último ano, a gente contratou 54% de mulheres. Então, a gente vem... O que eu digo sobre a diversidade, né, Rosana? É uma jornada. É uma jornada que a gente tem que olhar, a gente tem que ter metas, e a gente tem metas dentro da organização. A gente discute isso com a alta liderança da companhia e a gente trabalha muito na influência, né? Como que a gente traz mais mulheres, como a gente traz mais mulheres negras e faz a interseccionalidade entre os eixos. Mas é uma empresa muito aberta para isso. Até porque a gente sabe, né, Dani, que uma empresa heterogênea, plural, só vai se reverter em benefícios para a companhia. Você inova mais, você engaja melhor os colaboradores, é bom para a reputação da companhia. Então, os resultados financeiros aparecem quando o seu time é cada vez mais plural, né? Essa representatividade é extremamente importante para o diálogo, para a discussão das ideias, para essa visão de inovação. Então, está totalmente conectado com a perenidade do negócio. Essa questão das gerações também é muito bacana. A gente é uma empresa que tem jovens aprendizes e a gente tem pessoas nos nossos times de 80 anos. Eu tenho uma pessoa no meu time de 80 anos de idade. Maravilha. Isso é muito legal, porque é exatamente isso que você falou. A troca entre a juventude que está chegando no mercado, né, que traz um sangue novo. Um sangue novo, mas a visão daquelas pessoas que estão há mais tempo na empresa, que tem conhecimento, que tem repertório. Essa troca é extremamente importante. Dentro da Claro, hoje, tem mais de 15% dos colaboradores 50 a mais. A gente vem contratando
falando, outro dia mesmo a gente trouxe um colaborador, um colega de 70 anos de idade. Então, é o que eu digo, né? A gente tem que fazer porque a gente acredita, porque isso está conectado ao negócio, porque tem um propósito. Né? Você comentou agora há pouco a questão da representatividade feminina na alta liderança. 33% é um índice muito além do que a gente vê no mercado em outros setores. Maravilha. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que na base da pirâmide vocês estão investindo muito, porque é algo ali na operação ainda masculino, né? Mas vocês têm, por exemplo, nesse projeto, Mulheres que Brilham na Técnica, exatamente esse intuito de preparar as mulheres para a área técnica mesmo, né? Que a gente não vê muita mulher na operação de uma telefonia. É desafiador. Eu não vou te dizer assim, é fácil, não é. Mas a gente tem um objetivo. E aí a gente tem na Claro Mulheres que Brilham, e aí a gente tem esse recorte Mulheres que Brilham na Técnica. Quando a gente vai para a operação de campo, que são os técnicos e as técnicas que entram nas nossas casas, que vão fazer um atendimento, a gente realmente tem um público ainda muito masculino. E isso vem de uma história de gerações, né? Aquela coisa assim, o menino vai para exatas, para o campo das ciências, as meninas vão para o campo de humanas, né? Então a gente tem que desconstruir isso. Eu tenho um exemplo muito legal. A gente tem dentro do Instituto Claro um colégio que chama Dupla Escola, que fica em Pedra de Guaratiba, e é um projeto junto com a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. O que é legal te contar dessa história e dessa inversão? Ali a gente tem uma formação técnica em telecomunicações, é um curso de 3 anos, ensino médio regular e o curso técnico. A gente forma todo ano por volta ali de 120 alunos e alunas, e hoje eu tenho 60% de meninas cursando esse curso técnico e 40% de meninos. E muitas delas hoje, e deles também, mas muitas delas trabalham com a gente na Claro e são técnicas. Assim, eu acho que muito importante, né, Rosana, a gente trabalhar na base, que foi o que você disse, na formação. Então, investir na formação, na capacitação dessas pessoas, dessas mulheres, aí, especificamente, para que elas tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. E o Dupla Escola é um bom exemplo que vem dando certo. Assim, a gente acabou de contratar 2 mulheres técnicas e vão trabalhar lá no Rio, junto com a Bike, que eu comentei aqui com você, né? Maravilha. É bom a gente asseverar que o trabalho de educação do Instituto, claro, gente. A Dani já mencionou o Edu Conexão, que já formou 330 educadores de escolas públicas em competências digitais só no ano passado. Tem o Campus Mobile, é assim que pronuncia? Campus Mobile. Que está na 13ª edição, com 793 estudantes inscritos, que grande impacto também na questão do gênero. Trajetórias de Sucesso Escolar, que é uma parceria com o Unicef, e o Dupla Escola, que ela acabou de mencionar, que já beneficiou 408 jovens, contribuindo também para a formação técnica de 119 estudantes. É muito legal quando você reconhece que a educação é tudo, é a base para qualquer setor, né, Dani? Agora, na governança, para a gente finalizar nosso papo aqui, eu estou vendo que vocês têm aderência ao Pacto Global da ONU, a questão dos ODS também, que a gente já trouxe aqui, e muitos outros compromissos. Quando você faz aliança, faz pactos com essas grandes instituições, esses grandes movimentos, você torna a governança da empresa muito mais robusta. Eu acho que é extremamente importante quando a gente fala do G, né? A governança é importante, considerando inclusive o tamanho da nossa organização. Então, é super importante. A gente fala de conduta ética, a gente fala de compliance, a gente fala de LGPD, de segurança da informação. E aí a gente agora, recentemente, assinou com o pacto o Transparência 100%. A gente tem esse trabalho muito forte dentro da organização. A cada 2 anos, para você ter uma ideia, todos os nossos colaboradores, eles dão um aceite ou um reaceite na conduta ética. A gente trabalha muito forte com a transparência dentro da organização, contando, inclusive, o quanto isso é importante para a empresa, para os próprios colaboradores, né, se sentirem num ambiente de transparência, de efetividade nesses assuntos. E a gente foi certificado agora em 2025 com a ISO 37001, que é gestão anti-suborno, e a ISO 37301, que é gestão de compliance. Então, a gente vem numa pegada muito séria e eu acho que faz total diferença. De novo, para essa visão que a gente quer ter dentro da companhia, fora da companhia, de uma empresa transparente, que respeita os seus colaboradores, a sociedade de uma maneira geral e que faz isso porque, de fato, acredita que isso é fundamental para a sustentabilidade do negócio, né? Para terminar, a importância do ESG numa empresa do seu setor. Eu acho que é fundamental um pouco disso que eu comentei, assim. Eu acho que quando a gente tem uma estratégia muito clara, que a gente consegue olhar para todos esses eixos, né, que a gente passou por alguns deles, consegue definir metas envolvendo
todas as áreas, trabalhando com a alta liderança e com as lideranças de uma maneira geral, isso traz uma visão de médio e longo prazo da companhia. A gente não está olhando só para o presente, para aquilo que a gente está entregando agora. A gente está pensando o que a gente tem como responsabilidade em 2030, 2050, né? Por quê? Porque a gente entende que é um segmento importante, essencial para o nosso país. E a gente tem que estar pronto para isso, né? A gente tem que estar pronto para isso, a gente tem que se estruturar ou continuar se estruturando para isso, para os desafios que vêm por aí e que a gente tem que prever. E para isso a gente tem que ter algo bem organizado, bem pensado, para a transformação que vem por aí, com toda a questão da inteligência artificial, tudo que a gente vem discutindo em tecnologia. Ter isso dentro da organização, de uma forma muito estruturada, organizada e levada a sério, faz toda a diferença para o negócio. Dani, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidar para uma próxima oportunidade. Eu fiquei muito feliz de ter esse papo aqui com você. Muito bom a gente ter esse espaço para falar sobre esse assunto, que é tão importante, relevante para o nosso país, né? Para o nosso país, para a nossa sociedade. Então, obrigada. Prazer foi nosso. Eu conversei com a Daniele Gomiero, diretora de Desenvolvimento Humano, Organizacional, Cultura e Sustentabilidade na Claro. Ela também é vice-presidente de projetos do Instituto Claro. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora, Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca, o Bruno Carvalho, a Isabel Gomes, que está se juntando ao time agora, e na edição Rafael Furugem. Que equipe, hein? Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.